Pronto. Na aula passada, nós falamos sobre árvores, né? E a gente começou falando sobre árvores binárias. Né? E falando árvores binárias, nós mostramos que elas usam uma forma hierárquica. Isso pode ser interessante, especialmente para a gente fazer organização de dados de forma estruturada. A gente vai falar um pouco também sobre a árvore binária de busca. Mostramos alguns elementos das árvores, então nós mostramos que as árvores elas possuem raiz, ancestrais, descendentes, pais e filhos. E os nós folhas são os nós que não têm filhos, né? São os nós terminais da árvore. Né? Mostramos também o conceito de subárvore e falamos dos encaminhamentos em árvore, e aí nós mostramos aí os encaminhamentos em pré-ordem, em ordem e pós-ordem. E a diferença dos encaminhamentos é que, no caso do encaminhamento em pré-ordem, eu exibo primeiro a raiz, depois vou para a subárvore esquerda, depois para a subárvore direita. No encaminhamento em ordem, eu exibo primeiro a subárvore esquerda, depois a raiz, depois a subárvore direita. E no encaminhamento de pós-ordem, eu exibo a subárvore esquerda, a direita e depois a raiz. Então, nós apresentamos esses 3 encaminhamentos. Depois, nós mostramos como a gente pega essa expressão, que é a fórmula de Bhaskara, lê em pré-ordem, ordem, pós-ordem, e mostramos que a expressão lida em pós-ordem, ela é o que a gente chama de notação polonesa reversa, que é exatamente a notação que uma calculadora financeira HP usa. E essa notação é muito interessante porque ela é facilmente computável através de um sistema computacional. Então, a gente mostrou aqui que a gente consegue trabalhar com ela utilizando uma pilha, né? Então, a gente consegue ler a notação polonesa reversa e calcular usando uma pilha, né? Então, eu poderia pegar uma expressão que está expressa, que a ordem de precedência dela está ajustada na árvore, né? E a partir daí eu consigo ler ela em notação polonesa reversa, lendo em pós-ordem, e com essa notação polonesa reversa eu jogo na pilha e calculo, né? E a gente mostrou isso aqui ao longo da aula. Certo? Então, e aí nós mostramos aí um pouco de programação. Nós apresentamos como a gente implementa uma árvore binária, né? Então, a gente mostrou aqui a função de criar um nó vazio e criar um nó com subárvore esquerda e subárvore direita. E nós utilizamos essas funções para, de forma hierarquizada, combinando elas, criar essa árvore aqui. Né? E aqui nós mostramos um código de como exibir a árvore em... Que encaminhamento é esse, gente? A gente consegue estar mostrando primeiro a raiz, depois subir a árvore esquerda, depois a direita. Encaminhamento em pré-ordem, certo? Uma coisa que vocês vão reparar é que os algoritmos que a gente trabalha em árvore normalmente são algoritmos recursivos. Muito mais fácil a gente exibir e trabalhar de forma bem natural com algoritmos recursivos. Certo? Bem, vocês têm alguma questão até então, gente?
Alguma coisa que Por vocês hora queiram tá falar? Oi? Não, por hora tá tranquilo, assim. Por hora tá tranquilo, de Tá, boa? tá. Certo. Então vamos seguindo, né? Bem, aqui eu mostro como é que a gente faz apagar parte de uma árvore. Então, se eu tenho um nó que eu quero apagar esse nó B aqui, esse nó C, por exemplo, eu vou ver se é um nó vazio ou não. Se ele não é vazio, o que é que eu faço? Apago a subárvore esquerda, depois apago a subárvore direita, depois apago o nó. Certo? Então, a gente vai fazer isso recursivamente. Então, vou apagar a subárvore esquerda, apagar a subárvore direita, apago o nó e eu libero isso aqui. E agora a gente vai apresentar alguns outros conceitos. Um conceito importante é o conceito de nível e de altura da árvore. Certo? Quando eu falo de nível, imagine que eu tenho uma árvore que tenha a raiz da árvore. Ela vai ser o nível 1. Então, os filhos da raiz estão no nível 2 e os filhos dos filhos da raiz estão no nível 3 e assim por diante. Então, no caso desse slide, o nó A está no nível 1, o nó B e C está no nível 2, os nós D, E e F estão no nível 3 e o nó H está no nível 4. Mas existe uma outra coisa que nós usamos, que é o conceito de altura da árvore, certo? O que é que seria a altura? A altura da árvore, gente, seria a gente indicar quão profundo é a árvore. E a gente tem alguma convenção para fazer isso. Quando eu tenho uma árvore vazia, a minha altura é -1. Não é exatamente a quantidade de níveis. Eu posso dizer que a altura da árvore seria basicamente o nível mais profundo -1. Porque se eu tiver somente a raiz, a altura é 0. Então, se eu tiver 2 níveis, a altura é 1. Se eu tiver 3 níveis, a altura é 2. Se eu tiver 4 níveis, a altura é 3. No caso, essa aqui é uma árvore de 4 níveis. A altura é 3. Certo? E como é que eu calculo isso? Aqui eu tenho uma função máximo, ela retorna entre A e B, que é o máximo. E uma forma de eu calcular isso é o seguinte: se a árvore é vazia, a altura é -1. Se não, vai ser, eu tenho um nível, mais o valor maior entre a altura da subárvore esquerda e da subárvore direita. Se eu não tiver subárvores, vai ser, esse máximo aqui, essas alturas vão dar -1, então 1 mais -1 dá 0. E que é o caso de eu ter somente a raiz sem subárvores, que exatamente é o caso base. Quando a minha árvore só tem um nó. Se a minha árvore não tiver nó nenhum, vai ser -1. Então, a altura é -1. Bem, alguém tomou o controle aqui e tirou a apresentação. Obrigado pelo apoio. Vai demorar um pouco agora. Esperar agora carregar novamente. Obrigado por quem mexeu no Teams.
Pronto, consegui retomar. Esse slide aqui está disposicionado. E a gente vai falar agora um pouco sobre a árvore binária de busca, gente. Busca binária disposicionada nesse slide. O que seria uma árvore binária de busca? É um tipo especial de árvore binária em que, se eu pegar um nó, a subárvore esquerda a esse nó tem elementos menores que ele, a subárvore direita elementos maiores que ele. Então, 10. A menores que 10 estão na subárvore esquerda, cuja raiz da subárvore esquerda é o 3. Menores que 10 e maiores que 3, o 5. Menores que 3, subárvore esquerda do 3, que aqui a raiz é 1, e maior que 1 e menor que 3, o 2, que está na subárvore direita do 1. A mesma coisa, maiores que 10. A subárvore direita, que a raiz é o 30, maiores que 10, menores que 30, 20. Maiores que 30, 40. E uma árvore binária de busca ela é muito interessante. A estrutura é basicamente a mesma, eu posso percorrer ela em ordem, pré-ordem, pós-ordem, mas uma coisa interessante é quando eu vou fazer uma busca nela. Então, se eu quiser buscar qualquer elemento na árvore binária de busca, eu vou usar essa informação. Então, se o elemento que eu quero buscar é maior do que o valor... se o valor que eu quero buscar ele é menor do que a raiz da árvore, eu vou fazer a busca pela esquerda. Se o valor que eu quero buscar é... Aqui, ó, Rinfo é a raiz da árvore. É menor que V. Então, V é maior que a raiz da árvore. Então, eu vou buscar pela direita. Se R for nulo, se a subárvore... Eu cheguei no nó for... Eu cheguei no raiz, árvore vazia, então eu vou retornar que eu não achei. Mas se V for menor que Rinfo, ou se Rinfo é maior que V, vou pela esquerda. Se V for maior que Rinfo, vou pela direita. Se não é nulo, nem menor, nem maior, eu achei o elemento, eu retorno um nó que eu quero buscar. Quando eu vou fazer a inserção, eu localizo o ponto de inserção. Então, vou indo esquerda, direita, eu crio o nó. Se o ponto de inserção, eu vou localizando o ponto de inserção, né? Então, eu vou ou para a esquerda ou para a direita, né? Se for menor, eu vou para a esquerda, se for maior, eu vou para a direita. E uma vez que eu acho o ponto de inserção, eu crio o nó e retorno esse nó aqui como resultado da inserção, certo? Esses algoritmos, tanto de busca quanto de inserção, a quantidade de interações que eu faço é proporcional à altura da árvore. E aí tem uma coisa interessante, que se minha árvore estiver organizada direitinho, bem estruturada, que a gente chama de balanceada, ou árvore completa, ou uma árvore completa, uma árvore que eu verifique que a subárvore esquerda não está mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma altura da subárvore direita, isso para todos os nós da árvore, eu verifique isso, eu vou gastar a quantidade de iterações log de n na base 2. O que é que isso significa? Significa que para eu buscar um elemento na árvore binária de busca que em 1000 nós, eu vou gastar 10 passos. Se eu estiver falando de 1 milhão de nós, eu vou gastar 20 passos. E se eu estiver falando de 1 bilhão de nós, eu vou gastar 30 passos. Isso é muito pouco. E por isso é uma estrutura bastante interessante e muito melhor do que eu usar uma lista encadeada.
Embora a busca e a inserção sejam fáceis, né, a remoção ela tem alguma dificuldade. Se eu quero tirar o 3, como é que eu tiro o 3 da árvore binária de busca? Porque eu tenho que tirar o 3, mas eu não quero apagar os outros elementos que estão abaixo dele. Então, eu vou ter que reorganizar a árvore. Tem algumas regras. Se eu só tenho um filho, o filho toma o lugar do pai, como se fosse uma herança, né? Se o filho toma o lugar do pai. Se eu não tenho filho, é muito fácil, eu simplesmente removo. E se eu tenho mais de um filho, eu vou ter que ter uma regra. Como, por exemplo, o nó mais à direita da subárvore esquerda pode assumir. Por que o nó mais à direita da subárvore esquerda? O nó mais à direita da subárvore esquerda, aqui é o 2. Ele, por definição, o nó mais à direita da subárvore esquerda, ele é o maior nó da subárvore esquerda, então se ele tomar o lugar do pai que está sendo removido, ele é maior que todo o resto da subárvore esquerda, e ainda assim ele é menor do que a subárvore direita. Então eu vou escolher o nó mais à direita da subárvore esquerda, porque ele é o maior nó da subárvore esquerda, ou o nó mais à esquerda da subárvore direita, porque ele é o menor nó da subárvore direita, ele vai ser menor que toda a subárvore direita e ainda assim vai ser maior que a subárvore esquerda. Então, a gente, no caso, está pegando o nó mais à esquerda da subárvore direita. Mais à direita da subárvore esquerda, desculpa, que é o 2. Diga. Não, era isso, porque eu achava que esse 2 ele tinha que estar na posição do 1, né? Porque ele é maior. Não precisa. Ele precisa, se ele foi inserido depois do 1, ele vai sentar naquela posição mesmo, à direita do 1. Tem problema com isso. Aí ele vai agora tomar a posição de ficar acima do 1. Porque como ele está mais à direita na subárvore esquerda, ele é maior que toda a regra subárvore esquerda, no caso, que é 1. Então, como é que seria isso? Eu vou fazer uma busca. Então, se for nulo, eu retorno nulo. Se V for menor que R-info, eu vou para a esquerda. Se V for maior que R-info, eu vou para a direita. Se não, nenhuma das opções, eu achei o elemento. Se ele não tiver filhos, eu simplesmente apago. Primeira opção. Se ele só tem um filho, aí eu vejo, se ele só tem um filho à direita, eu torno o filho à direita, tomo o lugar do pai. Se ele só tem filho à esquerda, o filho à esquerda toma o lugar do pai. E se ele tem 2 filhos, aí eu tenho que... Aqui eu estou fazendo o quê? Eu vou para a subárvore esquerda e vou percorrendo até achar o nó mais à direita da subárvore esquerda. E esse eu troco de lugar com o pai e apago e retiro o elemento ali. Ele reorganiza a árvore. E ao final a gente indica o nó que retorna no lugar. Então eu faço o código, é basicamente isso. Bem, até agora... Diga, Lídia. É porque eu tô com um pouco de dificuldade, assim. Eu realmente não entendi por que esse 2 lá, ele não tá na raiz. Porque, pelo que eu tinha entendido, o que você tinha falado é que a raiz ela é sempre o maior número, né? A raiz é maior do que os filhos. A raiz não é o maior número. Porque o que tem é o seguinte: a raiz é o primeiro número que é inserido na árvore. Certo? Então, certo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar o... Eu tinha aqui aquele site que a gente mostrou aqui para vocês, do Tree Visualization. Então, eu vou tentar carregar ele aqui, para a gente ter essa noção, certo? Mas no caso 1 aí, o 3 e o 30, por exemplo, você chama de quê? São os pais. Vamos por partes. Vou compartilhar aqui, Tree Visualization. Vocês estão vendo minha tela?
Sim. Ok. Deixa eu ver aqui. Algorithm Visualizations. Aqui é B-Tree, mas eu quero outros algoritmos. Binary Search Trees. Exatamente isso que eu quero. Ok. Quando eu vou inserir na árvore, o primeiro elemento de uma árvore binária vai se tornar a raiz. Então, vamos inserir aqui o 10. Ok? Certo? Agora eu vou inserir o 5. Ele vai ficar em que posição, Lídia? É uma árvore binária de busca. Ele é maior ou Vai menor ficar que à o 10? esquerda. Então, vamos inserir ele Menor. aqui. Pronto, ele foi para a esquerda. Agora, nós vamos inserir o 17. Ele vai para onde? Direita. Agora, eu vou inserir o 8. Ele vai à esquerda do 10, à direita do 5. Agora, eu vou inserir o 7. Ele vai à esquerda do 8. Agora, eu vou inserir o 3. Vamos inserir agora o 4. O 4. O 1. E eu vou inserir o 2. Você consegue visualizar que aonde vai ficar depende muito da ordem de inserção? Sim, agora entendi porque estava lá a posição Pronto. anterior. Aí eu vou inserir agora o 29 e o 19. E agora o 25. Certo? E agora eu quero apagar o 5. Se eu apagar o 5, quem vai tomar o lugar do 5, gente? Hein? O 2? Não. Se eu botar o 2 no lugar do 5, 3 e 4 são maiores que o 2. Então, isso vai quebrar a ordem. É o 4, me confundi. É o mais à direita, né? Só que me confundi. Então, vamos lá. Vou apagar ele. Ele vai ver qual mais à direita da subárvore esquerda e tomou lugar. Certo? Vamos procurar agora o 25. Olha o que ele faz. Vamos procurar agora o 28. Existe 28 aqui? Não existe. Então, ele percorre no máximo a altura da árvore. Vocês conseguem ver a ideia de uma árvore binária de busca? Hein, gente? Consigo, eu entendi esse ponto. Pronto. Pessoal, eu quero, então, a gente mostrou um pouco de árvores, né? Mas existem algumas questões que eu não mostrei para vocês. Uma delas é que eu posso colocar aqui inserções que vão degradar a minha árvore. Eu posso colocar aqui o 45. Aí depois eu boto os 59, 67, 78, vou inserindo aqui numa ordem crescente. Tem
Aí eu vou botar aqui 97. Noventa e oito. Minha árvore agora vai ficar eficiente, gente? O que é que vocês acham? Hein? Acho que não, porque, não sei, como vão ter vários níveis, mas não sei. Ela poderia ter muito menos níveis. O problema é que a ordem de inserção dela fez com que a altura ficasse muito grande, ficasse uma altura muito maior do que o que a gente precisa. Essa árvore aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nós. Certo? Vou copiar aqui os nós. Me diga quais são os nós, gente. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 17, 29, 19, 25, 45, 59, 67, 78, 100, 97 e 98, não é isso? Vamos mostrar agora uma outra forma de trabalhar. Eu não vou mostrar ainda a base disso, né? Mas só para motivar vocês, existe um conceito chamado de balanceamento, que basicamente a ideia do balanceamento é a gente fazer com que a altura da subárvore esquerda e da subárvore direita não fiquem muito díspares entre si. Certo? Então, eu vou colocar aqui os mesmos elementos. Primeiro, botar aqui 1, 2, 3. Olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai reorganizar a árvore. Porque com 3 elementos, ela não precisaria ter altura 2. Ela pode ter só altura... Ela pode ter uma altura menor. Botar aqui 4, 7. Quando eu botar 7, o que é que vai acontecer? A altura dela vai ficar maior. A gente vai verificar isso e vai reorganizar a árvore. 8. 10. 17. 29. 19. 25. 45. 59. 67.
78. Ó, gente, vocês estão vendo essa árvore aqui? Isso aqui eu chamo de uma árvore completa, porque todos os níveis dela estão preenchidos. Eu poderia ter aqui faltando algum nó aqui no nível de baixo, mas o primeiro nível, o segundo, o terceiro, posso ter faltando aqui algum nó no nível inferior, mas eles estão todos preenchidos. Essa árvore ela tem o que a gente chama de altura mínima, é a menor altura possível com esse número de nós. Certo? Então, vamos colocar aqui o 78, 100, 97, 98. Vocês conseguem ver, gente, que essa árvore ela tem uma altura muito menor do que aquela outra, com os mesmos elementos? Sim, professor, dá para visível. Pronto. Então, retomando aqui. Agora, professor, uma dúvida que me ocorreu aqui. Para buscar, por exemplo, um elemento nessa árvore de busca, tem que sair comparando elemento por elemento, mas vai percorrendo desse jeito, né? Maior, se for maior, menor, esquerda, direita. Isso. Isso, você vai percorrendo dessa forma. A árvore binária de busca ela é organizada exatamente desse jeito para facilitar a manipulação de dados dela. E aí, no caso, enquanto as árvores binárias sem ser de busca, tem que passear de acordo com aqueles modelos lá dos encaminhamentos, né? Assim, você vai manipular ela de acordo com o que você pretende. Por exemplo, eu mostrei aquele exemplo da fórmula de Bhaskara, que eu posso usar uma árvore binária, por exemplo, para guardar uma expressão matemática, colocando as precedências dela, e dali eu consigo retornar uma notação que eu posso calcular aquela expressão matemática. A gente fez isso, basicamente ali. Mas, quando eu falo de árvore binária de busca, é justamente organizar a informação de uma forma que seja fácil eu buscar. Certo? Entendi, mas no caso, essa notação polonesa, como você falou, isso só existe na pós-ordem ou não? Nos outros encaminhamentos também pode vir a montar uma estrutura de uma... Vai te retornar aquela notação polonesa reversa. Só pós-ordem mesmo. Só pós-ordem que retorna daquele jeito. Então, vamos lá, gente. A gente tem um problema, então, na árvore binária de busca, eu já mostrei aqui para vocês, é que à medida que você for fazendo inserção,
pode degenerar para ficar próximo de uma lista encadeada. A gente mostrou esse exemplo aqui para vocês, né? E aí, se o custo antes era log de n, passa a ser proporcional a n, é como se tivesse uma lista encadeada. O que é que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria que a árvore fosse ótima. O que é uma árvore ótima? Que a altura, ela é, no máximo, a altura vai ser sempre log de n. Certo? Mas isso não é uma coisa sempre possível, certo? Então, a gente vai querer que a altura seja próxima de log de n. Pode não ser exatamente log de n, mas seja próxima disso. E para isso, eu tenho que fazer com que cada nó da árvore, a diferença entre a subárvore esquerda e a direita não seja muito grande. E para isso, a gente vai introduzir um conceito chamado de balanceamento da árvore. Árvores completas, elas têm um menor número de comparações, no pior caso, para busca de chaves, mas eu não consigo fazer uma árvore, manter a árvore sempre completa, a gente vai querer fazer com que a árvore fique próxima de ser uma árvore completa, a gente vai usar esse conceito de balanceamento. Qual a ideia do balanceamento, gente? A ideia é o seguinte: para cada nó da árvore, a gente vai calcular um negócio chamado de fator de balanceamento, que é a altura da subárvore direita menos a altura da subárvore esquerda. E esse fator de balanceamento, ele tem que estar entre -1, 0 e 1. O que eu quero dizer? A diferença entre a altura da subárvore esquerda e a direita só pode ser de 1. Se for mais 1, é porque a subárvore direita ela é um nível maior do que a subárvore esquerda. Se for de -1, a subárvore esquerda é um nível maior que a subárvore direita. E se for de 0, é porque as subárvores elas têm o mesmo nível, quantidade de níveis, a mesma altura. Se todos os nós da árvore satisfizerem essa condição, nós dizemos que a árvore ela é balanceada, se todos os nós forem regulados. Certo? Então, quando eu for inserir um elemento na árvore, eu vou calcular o fator de balanceamento dos nós, e se não estiver desse jeito, eu vou fazer o que a gente chama de rotação, que é alterar um pouco a árvore para possibilitar isso. E aí eu vou falar de rotação simples à direita e à esquerda, a ideia e rotação dupla. Vamos mostrar isso com exemplo, certo, gente? Só um minutinho para beber uma água para a gente voltar, ok?
Pronto, retornei. Então, estão vendo aqui essa árvore, gente. Essa árvore aqui, nós temos 8, 4, 10, 2 e 6. O fator de balanceamento dos nós folha é 0, porque eles não têm subárvores, esquerda e direita. Do nó 4, também é 0, porque a subárvore esquerda é o nó 2, a subárvore direita é o nó 6. Então, alturas iguais, então a diferença é 0. E do nó 8 é menos 1. Por que menos 1? Eu tenho um nível na subárvore direita, 2 níveis na subárvore esquerda. Eu poderia fazer com altura, que a altura aqui seria 0 e a altura aqui seria 1, mas dá no mesmo. Ou faz a diferença da altura ou a diferença do número de níveis. Então, 1 menos 2 dá menos 1, se a gente fizer pela diferença de níveis, ou 0 menos 1 dá menos 1. Então, o que é que eu estou dizendo aqui com esse menos 1? Que essa árvore, ela pende que o nó 8 tem uma subárvore esquerda maior que a direita em um nível. Está claro isso? O que é o fator de balanceamento? O que é para o nó 8? Professor, eu entendi esse conceito final que o senhor falou aí, de que não tem uma diferença de nível entre a subárvore esquerda e a direita, não foi isso? O nó 4 não tem essa diferença de nível, porque a subárvore esquerda é o 2, a subárvore direita é o 6. Então, a subárvore esquerda é uma árvore com um nó só, a subárvore direita é uma árvore com um nó só. Então, não tem diferença, a altura é a mesma. Agora, no nó 8, eu tenho uma subárvore direita com um nível, um nó, que é o 10, e uma subárvore esquerda com 2 níveis, que é o 4, a raiz, 2 e 6. 2 níveis aqui, um nível aqui. Então, a diferença entre... Há uma diferença entre a altura da subárvore esquerda e a direita. Qual é a que tem a altura maior? A subárvore esquerda. Em quantos níveis ela é maior que a subárvore direita? Em um nível, por isso que é menos 1. E eu consigo ver isso pegando a altura da subárvore direita, que é 0, porque só é a raiz, e a altura da subárvore esquerda, que é 1. E eu pego 0 menos 1, dá menos 1. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Acrescento 3. O 3 entrou no lugar que ele teria que entrar. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou recalcular o fator de balanceamento. E aqui agora, 2. O 3 é um nó folha, 0. 6 é um nó folha, 0. 10 é um nó folha. O 2, ele pende para a esquerda ou para a direita, gente? Direita, né? Então, em um nível, então é mais 1. O 4, a subárvore esquerda tem 2 níveis e a direita tem um nível, então é menos 1. Agora, quando eu chego aqui no 8, a subárvore direita tem um nível e a esquerda tem 1, 2, 3 níveis. Então, é menos 2, está pendendo para a esquerda. E olha que eu já tenho uma discrepância aí. Dá para ver que a subárvore esquerda ela é muito maior que a subárvore direita? Do 8? Dá, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou rotacionar. Então, o 8 ele vai sair dessa posição e ele vai à direita do 4. O que vai fazer com que estava à direita do 4 fique à esquerda do 8. É o que a gente chama de rotação à direita. Então, o nó 8 ele vai ficar à direita do 4 e a subárvore direita do 4 vai ser a subárvore esquerda do 8. E aí, quando eu recalculo,
eu vejo que agora eu tenho uma árvore balanceada. Essa árvore aqui tem uma altura menor do que teria se a gente não mexesse na árvore. Certo, gente? Então, a ideia basicamente é essa. Esse é um caso de rotação simples. Certo? A gente envolveu aí os nós. 8, 4, 10. Depois 6 e o nó 3. Certo? Ok até agora, gente? Vamos mostrar isso aqui lá no AVL Tree Visualization. Eu não falei para vocês, né? Mas quando a gente fala de árvore balanceada, a gente vai usar um conceito aqui chamado de AVL. Anderson Velks e Lendes, onde na árvore AVL, esse fator de balanceamento ele vai ficar entre -1, 0 e 1. Toda vez que houver que eu me afasto disso, a gente vai fazer uma rotação e vai organizar a árvore. Certo? Então, vamos lá. Então, nossa árvore, originalmente, nós tínhamos o nó 8, o nó 4, o nó 10, o nó 2 e o nó 6. Gente, não era essa árvore que a gente tinha colocado no exemplo? Não foi isso, gente? Hein, pessoal? Respondam aí. Acho que foi sim, professor. Agora é colocar o 3, né? Agora vamos colocar o 3. Quando eu coloco o 3, ele vai fazer com que a subárvore... Originalmente, o nó 8, ele já estava com a subárvore esquerda maior. Não foi? Aí que eu vou fazer com que ele fique maior ainda. Ele entra aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou reorganizar. E aí ele vai rotacionar para a direita. Perfeito? Bem. Agora, professor, o que eu não entendi é como é que faz esse cálculo para saber quem é o número que vai alterar, onde vai ser a troca para a rotação acontecer. Assim, você entendeu que a gente vai calcular o fator de balanceamento para cada nó da árvore? Sim. Uma vez que eu calculo o fator de balanceamento para cada nó da árvore, o fator de balanceamento do 8 vai estar lá como -2. Ele não é nem -1, nem 0, nem +1. Então, ele é nele que eu vou ter que trabalhar, porque ele passou do limite esperado. Tá, então o fator de balanceamento ele é calculado por nó. Cada nó vai receber um fator de balanceamento. Nó. Exatamente. E a partir disso, quem for o menor sobe para balancear. Exatamente. Quem tiver fora daquela faixa de -1, 0 e 1. Certo? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 8, 4, 10. Mas eu vou colocar aqui 9, 12. Agora eu vou fazer o contrário, gente. Eu vou inserir aqui o 11. Quando eu inserir o 11, o que é que vai acontecer com a subárvore direita? Vai ficar maior ainda que a subárvore esquerda do 8.
E aí eu vou ter que fazer uma rotação à esquerda. O 8 vai para ficar à esquerda. E aí ele vai ficar à esquerda do 10. E o 9, que estava à esquerda do 10, vai ficar à direita do 8. Então, isso aí eu estou fazendo uma rotação à esquerda. Certo? Bem, voltando à nossa apresentação. Vamos lá. Agora, um outro exemplo, que ele é um pouquinho mais sofisticado. Vamos lá para esse outro exemplo, que é um pouquinho mais sofisticado, gente. Nesse exemplo daqui, vamos supor que a gente quer inserir aqui o 5. Quando eu for inserir aqui o 5, o que é que vai acontecer? A subárvore esquerda vai ser maior que a subárvore direita ainda. Só que tem um detalhe. É que quando eu for na subárvore esquerda, ela está pendendo para a direita. Quando eu inseri o 3, a subárvore esquerda estava maior do que a subárvore direita, mas quando eu ia no 4, eu via que a subárvore esquerda, da subárvore esquerda, que é o 4, estava maior. Aqui não. Aí aqui eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que primeiro deixar ela toda desbalanceada para a esquerda, para depois eu rebalancear. Então eu vou pegar ela, vou fazer 2 rotações. Então eu vou pegar ela e trazer. O 4 vai ficar à esquerda do 6 e ela fica completamente desbalanceada. E aí, depois disso, eu vou fazer com que o 8 vá à direita do 6. E aí, eu organizo a árvore. Como é que seria isso, professor? Então, vamos lá. Aquele mesmo exemplo que a gente tinha, só que em vez da gente colocar o 3, a gente vai colocar o 5. Ô, professor, então, você pode repetir como é que faz para chegar nesse fator de... Ai, meu Deus do céu. Fator de balanceamento? Eu não entendi como é que chega nesse -2 ali. Tá. Vou chegar. Estão vendo aqui, gente? Vou colocar agora o 5, certo?
Quando eu colocar o 5, vou botar até o Animation Speed aqui mais lento. Vou procurar onde é que eu vou inserir o 5. E eu vou inserir ele à esquerda do 6. E aí, o que é que eu vou ver? Calcular os fatores de balanceamento, eu vou ver que eu vou ter que trazer o 6, trazer o 6 ocupando esse espaço, né, da raiz. Como? Primeiro, eu gero ele todo para a... Vou colocar aqui o 6, né? Agora eu vou colocar o 5. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer com que o 6 ocupe o lugar do 4. E aí, depois disso, eu rotaciono o 8 para ficar à direita do 6. Então, você vê que movimentou o 6, ocupando o lugar do 4, depois eu trouxe o 8 para baixo. Isso a gente chama de rotação dupla. Por que rotação dupla? Aí vamos voltando aqui de novo ao exemplo. Deixa ele carregar. Então, quando eu insiro 5, eu calculo os fatores de balanceamento. Aí vamos para o cálculo do fator de balanceamento. Por que esse nó aqui, 8, estava de menos 1 primeiro? Porque qual era a altura da subárvore direita? 0, porque eu só tenho um nó. Qual é a altura da subárvore esquerda, que é o 4? 1, porque ela tem 2 níveis, né? 0 menos 1 dá menos 1. Então, o 8, ele era menos 1 porque eu estou dizendo que a subárvore esquerda ela tem um nível a mais que a subárvore direita. Quando é menos é quem tem mais a subárvore esquerda. Quando é mais é quem tem mais a subárvore direita. E o fator de balanceamento indica quantos níveis a subárvore tem a mais que a outra. Agora, 8 está com o fator de balanceamento menos 2. Por quê? A subárvore direita tem 1 nível e a subárvore esquerda tem 3 níveis. Então, 3 menos 1 dá 2. Como está pendendo para a esquerda, é menos 2. Certo? Pronto, professor, agora foi. Entendi, valeu. E eu vou calcular isso para todos os nós. Quando eu vi aqui menos 2, aí o que é que eu vou fazer? Então ela está pendendo para a esquerda. Mas aí eu vou na subárvore esquerda. Qual é o fator de balanceamento dela? Mais 1. E aí eu vejo que tem um problema, porque na esquerda, a subárvore esquerda está pendendo para a direita. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou entortar ela toda para a esquerda para depois desentortar. Então, o que é que eu faço? Então, eu vou rotacionar o 4 para ficar à esquerda do 6. Então, o nó 4 fica à esquerda do 6. E aí, ela ficou toda torta para a esquerda. E depois disso, que eu rotaciono o 8 para ficar à direita do 6. E aí que eu tenho a árvore organizada. Aqui a gente tem os códigos de rotação simples à esquerda e rotação simples à direita.
Então, quando eu rotaciono à esquerda, o que é que eu faço, basicamente? Eu pego... P é o nó que está desbalanceado, no caso aqui é o 10. Eu vou rotacionar... Se ele está desbalanceado para a direita, eu vou rotacionar para a esquerda, vou fazer com que o 15 tome o lugar do 10. O que é que eu faço? Q vai ser P à direita, que é o 15, e hold vai ser Q à esquerda, que é o 12. Então, eu vou fazer que a esquerda do 15 entre o 10, que é o P, e a direita de P, que é o 10, vai entrar o 12, que é o hold. E eu digo que o novo P agora é o 15. Aí eu resolvo isso. Na rotação simples à direita é a mesma coisa, só que com trocado, né? Então, na verdade, minha árvore está desbalanceada para a esquerda, eu vou rotacionar à direita. O que é que eu faço? O P é o 10, o Q é o 4, que é o P à esquerda, e o hold é Q à direita, que é o 7. Então, eu faço que a direita do Q, que é o 4, entre o 10, e a esquerda de 10 vai entrar o 7, que é o hold. E aí o novo P vai ser o 4. Aí eu organizo a árvore. Quando eu faço rotações duplas, eu primeiro, se ela está desbalanceada para a direita e na direita ela está desbalanceada para a esquerda, eu torno ela toda desbalanceada para a direita e depois eu faço ela reorganizar com a rotação à esquerda. Ou, em outro caso, o contrário. Quando eu vou remover na árvore AVL, eu também removo o elemento, calculo os nós, e aí eu verifico se eu vou ter que fazer alguma rotação simples ou dupla para organizar a árvore. A ideia basicamente é essa, certo, gente? E com isso a gente falou de árvores binárias de busca, árvores AVL, fator de balanceamento. Vou deixar para a próxima aula para a gente falar de árvores B. Ok? Se tem alguma questão, alguma outra dúvida? Professor, eu não entendi muito bem como é que acontece de fato essas trocas. Entendi o que é o fator, como calcular esse fator de balanceamento, mas como é que faz para fazer essa troca? Mas assim, também é muito assunto, assim, é muito abstrato, eu não estou conseguindo mesmo pegar aqui agora. Não, assim, mas se você puder começar na próxima aula com isso assim, eu vou identificar quem é que eu vou fazer, aonde é que eu vou atuar. Aí eu vou fazer ou rotação simples à esquerda ou à direita, ou rotação dupla, que é combinar uma rotação à esquerda com a rotação à direita. Basicamente, é isso que eu vou fazer. A partir de como é que são os fatores de balanceamento. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Certo? E é isso que a árvore AVL ela se propõe. Ela reorganiza baseado na ideia. Olha, você tem um nó que está... não é nem -1, nem 0, nem mais 1, então é nele que eu vou atuar. Aí nele, se ele for, por exemplo, -2, então a pendência está na subárvore esquerda. Aí eu vou na subárvore esquerda. Se é menos também, então eu vou fazer. Então está toda desbalanceada para a esquerda. O que é que eu faço? Uma rotação à direita. Se for +2, então eu vou para a direita. Se a subárvore direita também for +1, então está toda para a direita. Eu faço uma rotação à esquerda. Se for -2, e aí quando eu vou na subárvore esquerda, está como +1, então eu vou ter que primeiro deixar ela toda para a esquerda, então eu faço uma rotação para deixar ela toda para a esquerda, uma rotação à esquerda, e aí depois eu rotaciono à direita, que é a rotação dupla. E se ela tiver como +2, eu vou na subárvore direita, a subárvore direita estiver pendendo para a esquerda com -1,
Aí eu vou fazer uma rotação à direita para deixar ela toda desbalanceada para a direita e depois eu faço uma rotação à esquerda para desbalancear, para rebalancear ela. Basicamente, são esses 4 casos que nós vamos ter. Certo? A ideia é a gente entender o que é fator de balanceamento e entender que a partir do fator de balanceamento eu reorganizo a árvore binária de busca. O conceito básico é esse. Certo, gente? E aí, a gente, entendendo isso, a gente consegue entender o conceito da árvore binária de busca AVL, porque usar a árvore binária de busca é interessante somente se ela for balanceada. E para ela ser balanceada, ela tem que ser uma árvore tipo uma árvore AVL, porque ela automaticamente ela vai se reorganizando à medida que eu vou inserindo ou removendo nós para manter a altura dela o menor possível e tornar as operações de busca, de inserção, de remoção com custo interessante. A ideia é essa. Ok? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre árvore B. Certo, gente? Então, vamos encerrar aqui a gravação e eu aguardo vocês na próxima aula.